risco, né? Vamos tentar introduzir esse conceito para quem não conhece. Nunca ouvi falar de risco, então é interessante vocês terem essa visão do como é que funciona o risco, né? Se ele tem uma métrica diferente de uma métrica aplicada a investimentos ou simplesmente no dicionário. Então, o que é um portfólio, o que é um risco? Portfólio nada mais é do que uma opção de investimento, né? Então, um portfólio são as opções que você vai fazer no seu investimento e você sabe que você sempre consegue traduzir essas opções no espaço real entre 0 e 1, ou seja, você coloca percentuais do seu dinheiro em relação a essas opções. Então, esse percentual do seu dinheiro vai revelar como é que você vai montar o seu portfólio. Então, se você, por exemplo, o brasileiro médio gosta muito de, por exemplo, ganhou um dinheirinho, faz a aquisição de um apartamento financiado. Então, você não tinha nenhum tipo de riqueza ainda, você tem uma renda, você não está poupando muita coisa, aí você vai lá e faz um financiamento imobiliário. Esse financiamento ele vai ser traduzido para você como portfólio, como se você tivesse alocando muito mais do que 100% da sua riqueza ou do seu dinheiro disponível. Você está alocando 100%, mais uma grande parcela da sua renda futura. Então, você está completamente alavancado nesse portfólio, nesse investimento, que é um imóvel. E aí não deve sobrar muito espaço para você fazer outros investimentos. Então, só um exemplo. Agora, se você, por exemplo, tem mais dinheiro e aí começa a investir em imóveis, e aí compra um carro, compra, sei lá, uma casa de praia, investe em viagens e tudo mais, você não deixa de ser um investimento nisso, mas você precisa entender como funciona o fluxo de caixa disso. Tem gente que fala que investimento é só o que traz fluxo de caixa positivo, é verdade. Só que o fluxo de caixa positivo não é traduzível apenas em dinheiro. E, na realidade, não é só traduzível em dinheiro. Então, quem investe nesse tipo de bens de consumo também está recebendo um fluxo de caixa bem interessante, que é o quê? Exatamente o que ele tem como prazer daquilo. Então, se você se sente muito bem comprando um carro novo, um carro esportivo, andando de lancha alugada, alugando uma casa na praia ou adquirindo uma casa na praia, ou em viagens, por exemplo, isso não deixa de ser um investimento. Então, a gente não precisa ficar naquela métrica louca de dizer que investimento é só o que te traz retorno financeiro. Na verdade, o retorno financeiro ele é traduzido em retorno em termos de utilidade, é o que a gente vai ver hoje. Então, nós temos aí primeira coisa, quando você quer investir, você fala sempre de um mercado de investimento, de possibilidades, de coisas que te trazem um fluxo de caixa positivo. Surge, então, na literatura econômica, lá para os anos de 1950, se eu não me engano, que a gente chama de Equity Premium Puzzle. O que seria isso, né? Esse puzzle aí que vem sobre a forma de investimentos em equity. Não é nada muito complicado, não tem lá uma situação muito complicada, mas é fácil de explicar. É o seguinte, quando você analisa investimentos em ações, por exemplo, se percebeu, se ficou claro, que investir em ações trazia um retorno acima do retorno dos outros investimentos. Então, chegou aqui aquela... Qual é o nome daquela lourinha lá da Empíricos? Alô? Rapaziada? Caralho, temos 2 alunos aí, todo mundo quieto? Betina, né? Ah, boa, acho que é ela mesmo, Betina. A lourinha da Empíricos falou o quê? Se eu não me engano, eu vi um vídeo do Viradrão Drop, o cara fica fazendo remixagem qual o nome? De meme. Aí eu tava vendo, aí ela botou assim, eu comecei com R$ 1.500 em ações.
Hoje tem 1.900.000. Aí os caras ficam repetindo essa porra o dia inteiro. Qual é a graça da história, né? Por que a história é engraçada? Como que alguém consegue alavancar o seu patrimônio, transformar seu patrimônio de... Deixa eu ver só um negócio aqui que eu acho que eu tenho que configurar. Ai, caramba. Professor, falando nisso, eu fiz um curso lá do Robert Shiller, e ele fala sobre alavancagem, né, de portfólio, que você pode dobrar o seu portfólio. Aí ele fala de, supondo $1, se você alavanca com $2, ou seja, 100%, só que se você perde 50% disso, você fale. Então, Isso. O Shiller ele é prêmio Nobel de economia, né? Tem contribuições relevantes aí na área de finanças, principalmente. Ele tem uns livros, ele tem uma contribuição porque ele tem livros para além do público acadêmico, né? E, se eu não me engano, é o curso de introdução a finanças dele, que ele dá, se eu não me engano, no MIT ou em Princeton. Eu acho que é o curso de Princeton, não é? Com que ele está gravado? É, isso mesmo. Acho que é de Yale. Beleza. Caraca, você tá certo. É Yale mesmo. Ele é professor de Yale. E o Shiller, se eu não me engano, se escreve assim, com 2 L's, ele tem uns trabalhos seminais na década de 70, 80 e 90. Eu acho que esse vídeo aí é mais novo aí do que... Não é tão recente assim. Ele ainda tá tranquilo ainda. E aí ele faz várias explicações. E ele repete essa questão do Equity Premium Puzzle lá. E ele fala que quem respondeu isso foi o... Deixa eu passar aqui. Um cara chamado Markowitz, que vai aparecer aqui em breve. Mas a ideia por exemplo, se você investir alavancado, é o que eu acabei de falar dos imóveis, né? Você pode alocar mais do que 100% do seu patrimônio. Porque simplesmente um investimento ele pode ser feito de forma alavancada, ou seja, com dívida. Quando você investe alavancado em ações, o que você está fazendo? Você está pegando a ação de alguém emprestado e falando, vou te devolver isso. Você só compra uma ação porque você acha que o preço dela vai aumentar, certo? Então, você pega hoje emprestado uma ação que vale X, você devolve, quando você quer fazer um investimento alavancado, você pega uma ação que vale X e você espera devolver isso aí num mais alfa vezes X no futuro. Tempo presente, tempo futuro, e aí você embolsa alfa vezes X sobre o valor que você aplicou X, ou seja, você vai embolsar um percentual alfa desse investimento. É claro que, se cair, aí você perdeu alfa, né? Se for negativo, você perdeu. E você pode fazer o mesmo procedimento caso você ache que o mercado vai cair. Se na verdade agora você, entre aspas, vende a descoberto sem ter, e depois você cobra essa venda com uma compra futura. Então, você pode se alavancar o tempo que você quiser. E o termo alavancagem, o leverage, ele vem exatamente do passivo, que em inglês é liability. Então, quando você se alavanca, você está constituindo dívida para fazer seus investimentos. Então, assim, contabilmente, esse termo é bem tranquilo também de ser traduzível. E aí eu vou explicar para vocês como que você mensura um risco, o que é uma loteria, o que é uma utilidade esperada, o que é o tal do prêmio de risco dentro de uma loteria. Vou fazer exemplos simples. Então, assim, isso aqui é micro 3 ou micro 2, dependendo de onde você quer pegar. E isso aqui é finanças. Então, não existe uma fronteira bem delimitada entre os dois tópicos. Então, se vocês querem entender o mundo das finanças, quero ser um bom investidor ou quer ser um bom analista, se você quiser escolher qual a cadeira que você quer fazer ou qual o conteúdo que você quer ver, realmente você não vai ser muito bom em nada, porque tudo está interligado. Cada livro, cada assunto fala de uma determinada visão da coisa. Para você ter uma visão mais holística, você precisa completar algumas cadeirinhas. E aí vou falar, então, do modelo de Markowitz, que o Shiller fala,
se eu não me engano, em 58, que ele lançou o seu paper seminal, que é sobre, ou 56, que é sobre como você faz a escolha em um puzzle em que você tem um ativo que sempre paga mais na média. Você não só investe nele. Você lembra que o Schiller ele dá essa resposta. Você lembra da resposta? Você tem que considerar o retorno e o risco que você está pagando por... Quer dizer, isso aí, por exemplo, eu tenho um ativo que sempre paga mais, né? Aqui, certo? E um ativo que sempre paga menos na média que é aqui. Por que eu não sempre invisto aqui, sabendo que eu sempre vou ganhar mais na média, né? O meu lucro médio vai ser sempre maior do que o meu lucro médio aqui. Por que eu não sempre escolho esse tipo de investimento? E aí tem a resposta lá do Schiller, que ele fala, ó, existe uma métrica de risco-retorno em que o agente não necessariamente é obrigado a fazer. Ele tem que abrir mão de um risco menor para poder investir. O que estaria errado é se ele tivesse que ganhasse mais retorno com um risco menor. Aí, provavelmente, ele estava tomando uma decisão completamente acertada. Então, toda vez que vocês vão fazer uma tomada de decisão, analisar só retorno, analisar só fluxo de caixa não faz tanto sentido. Se você não incorpora o risco na sua análise, você simplesmente está dizendo que você espera que sempre aconteça o previsto. Então, você não está se preparando para contingências. E aí, contabilmente, às vezes, do ponto de vista financeiro, você calcula, a gente chama de provisão a devedores duvidosos, que hoje em dia já incorpora uma métrica de valuation, de valor ao risco, para você entender que, com base num 5% de perda, muita coisa pode acontecer. E, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da discussão da gestão, fraudes são cometidas com base nesse princípio. Você coloca lá na entrelinhas que tudo tem risco, e aí é igual mulher de areia, tudo pode acontecer, só que existe uma métrica para isso, não é assim tão simples que nada aconteça. Então, Equity Premium Puzzle, ações para um investimento com maior retorno no tempo do que renda fixa ou outros investimentos. Menos para o Brasil, né? No Brasil, se você comprou a ação em 2009, você vai ver que o preço médio da ação está bem parecido com agora 2020. Lá em 89 mil pontos, agora está em 93. Isso sem descontar em ação, tá? Se você colocasse um CDI da vida, você teria ganhado muito mais. Olha que CDI tem risco zero, né? Porque a liquidez é diária. Se você botasse num CDB, ainda teria algum tipo de risco. Se você aplicasse no Tesouro, teria algum tipo de risco, mas o risco também, risco de calote nominal é zero. Então, fazer opções de investimento em ações no Brasil é uma demonstração de pouco conhecimento. É claro que eu não quero dizer que você não deve investir nada em ações, mas a pessoa que vem falar para mim que quer investir no mercado acionário no Brasil, porque é sempre uma boa escolha, é meio que loucura. Não tem o menor sentido, porque não tem ancoragem nos dados. No entanto, não são todos que investem em ações, ou seja, às vezes no mercado americano, onde a renda fixa paga muito pouco, não é todo mundo que investe em ações. Deve ter um motivo para isso. O motivo está associado ao risco do investimento. E aí eu abro a palavra para vocês. O que significa esse risco? O que seria um risco de investimento? Como é que você traduz risco do ponto de vista de finanças? Possibilidade de não receber o que você espera, né? Uma possibilidade de não receber o que você espera. Para você mensurar isso, você não mensura dentro do espaço de probabilidades, tá? Não é mensurável no espaço de probabilidade, o risco não está entre 0 e 1. Não existe risco de 10, 20, 30%. Na verdade, você mensura o risco com base na mesma medida do que você está colocando. Então, o risco, ele nada mais é do que a variância de um determinado portfólio, tá certo? E essa variância era traduzida por esperança de x menos E de x ao quadrado. Ou seja, a média dos desvios da média. A média dos desvios quadráticos da média.
Então, se você tem uma média aqui, pontos no tempo aqui, você calcula esses desvios e eleva ao quadrado e aplica um somatório e divide pelo total. Isso aqui seria a variância populacional. Se for amostral, você diminui de -1, porque um desses desvios você utilizou para calcular a média, então você perdeu um grau de liberdade. Alguém de estatística básica aí, mas é bem simples o conceito. Isso aqui pode ser transformado sem perda de generalidade alguma em média dos retornos ao quadrado menos o quadrado da média, e isso é sempre positivo. Isso pode ser provado pela desigualdade triangular ou simplesmente você fazer essa abertura. Eu vou deixar isso aqui como exercício, que é a coisa mais simples que tem. O primeiro exercício que eu vou botar na lista vai ser esse. Então, assim, isso é a média da variância. Como ela está pegando o portfólio ao quadrado, ela está perdendo a dimensão. E aí, quando você fala em risco, você calcula a raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão, ou standard erro, ou erro padrão também, se você está falando de uma coisa amostral. Então, o desvio padrão, né, associado é simplesmente a raiz da variância, então isso que é traduzido em risco. Por que você calcula a raiz? Para você trazer pela mesma métrica do portfólio. Então, se você está falando em dinheiro, né, em valores monetários, você espera receber R$10, mas com um risco associado de R$5. Ou seja, você tem uma métrica em que quanto maior o risco, menos provável é que você receba a média. Então, essa é uma boa tradução. Quanto maior o risco, menos provável que você receba a média, mas essa probabilidade está associada à distribuição de probabilidade dessa variável. Pode ser binomial, pode ser Poisson, pode ser uma normal, pode ser uma Q quadrada, pode ser uma F, pode ser uma T de student, pode ser uma Weibull, pode ser vários tipos de investimentos, que traduzem vários tipos de distribuições, e cada distribuição tem momentos associados a ela, e esses momentos vão ser traduzidos de formas diferentes. Tá certo? Por exemplo, uma distribuição de Cauchy não tem média, não tem variância. Então, você não consegue calcular nada, e muita gente diz que um investimento em ação é uma quase Cauchy. Às vezes tem média, mas você não consegue calcular a variância. Então, assim, tem uma discussão enorme sobre o que é esse risco, mas todo mundo sabe definir bem. É o desvio padrão associado a uma variável aleatória que tenta traduzir um investimento. Isso é um modelo aproximado, né? Então, por ser mais elevado, ele vai reduzir a atratividade do investimento. Claro que tem gente que é meio louco, né? Por exemplo, quando você vai num cassino, você vai num jogo de aposta, você quer... provavelmente você vai receber um risco muito maior do que se você for fazer um outro tipo de investimento. Mas a galera faz porque acha que tem uma boa probabilidade de ganhar dinheiro. Então, quando você vai no Brasil, você tem a loto. Você tem 1 em 61 milhões de chances de ganhar o prêmio. E aí você investe R$2. Qual o valor esperado desse retorno? 2 sobre 61 milhões. Você fez um bom investimento? Claro que não. Você pulverizou seus R$2 em 61 milhões. Ganhou porra nenhuma. Então, você tem um retorno esperado muito abaixo. Claro que esse é o valor de perder, né? O valor de ganhar o valor de perder é 61 milhões menos 1, e o valor de ganhar 1 sobre 61 milhões. Se o prêmio for acima de 61 milhões, aí começa a fazer sentido você fazer esse tipo de investimento, porque você vai estar empatado em termos de retorno esperado. Só que o risco associado a isso é enorme, porque a métrica é quadrada. Entenderam esse ponto ou não? Alô? Bom, qualquer dúvida, vocês me interrompam aí. Fala. Eu só fiquei com dúvida enquanto à diferença da variância e do desvio padrão. Porque, eu tinha ciência que era o desvio padrão era o utilizado. É a raiz. Qual que é a diferença? É a raiz. Desvio padrão é a raiz da variância. Ah, sim. Beleza. Então, na métrica mesmo, eu vou fazer a variância, mas eu vou considerar o desvio padrão. Você pode... A variância vai traduzir também a mesma informação, percebe?
porque é uma transformação monotônica, que a gente chama, mantém o ordenamento. Quanto maior a variância, maior o desvio padrão e vice-versa. Por questões claras, né, a variância nunca pode ser negativa, né, está bem explícito, porque ela está dentro de ela é um termo quadrático, então nunca vai ser negativo. E o desvio padrão também nunca será negativo, porque você não consegue calcular raiz quadrada de números negativos. Então, você tira o desvio padrão para você trazer para a mesma dimensão anterior, porque como você pegou uma variável aleatória e levou ao quadrado, você levou ao quadrado também a sua dimensão. Então, a variância não é traduzível em dimensão, desvio padrão sim. Beleza? Beleza. Então, mas o que é o tal do risco? Vamos tentar traduzir isso. Então, você tem... o risco é mensurado pela seguinte forma, já tinha adiantado para vocês. Então, um portfólio apresenta um risco maior, pode se tornar menos atrativo. Por quê? Então, vamos pensar numa métrica entre risco e retorno. Então, vamos plotar aqui pontos no tempo, né? O que representam esses pontos? Nossa, não estou entendendo, professor. Que pontos são esses? E uma reta? Cara, cada ponto é uma opção de investimento, certo? Então, essa opção aqui, associada ao risco, qual o risco dela? Zero. Boa. Então, ele geralmente é um ativo de que tipo? Um ativo livre de risco, né? Então, se ele não tem risco algum, ele é um ativo livre de risco, tá certo? Geralmente, todo ativo tem risco. Dificilmente, não existe ativo livre de risco no mundo, que você pode dizer que ele não tem risco nominal. Um ativo de risco nominal zero, mas risco real todos têm. Alguém sabe a diferença? Olha, eu vou chutar aqui, professor. Pode chutar, velho. Vou chutar calculado. Claro. Isso aqui é bom. Por exemplo, embora títulos do governo não tenham risco nominal, tem um risco da inflação, né? Então, é isso? Arrebentou. Tirou onda. Ou seja, você vai receber aquele valor de face que você contratou, né? A gente falou isso na aula passada. Lembra que a gente estava precificando títulos e tinha um valor de face lá? Que a gente chamava, se eu não me engano, de... acho que era cupom. Eu esqueci qual era o termo que estava lá. Mas você tinha um valor de face associado a esse título e você tinha que precificá-lo. O risco nominal é zero. Você vai receber aqueles 100. O governo vai deixar de pagar. O problema é que aqueles 100 podem não valer mais nada. Podem valer o dobro, podem valer tudo. Então, em termos reais, o que você quer do seu investimento? Você não quer receber dinheiro, você quer ser traduzido em utilidade, você quer poder consumir bens com ele. Não adianta nada você investir 100, podia consumir 80, podia consumir muita coisa hoje, e no futuro você recebe 100 que não consome nada. Então, o jogo do investidor não é um jogo puramente de fluxo de caixa, ele tem que saber traduzir o risco. E, nominalmente, quando a gente está discutindo, o risco é baixo. Por isso que a autoridade, um país sem autoridade monetária forte, ser moeda estável, complica muito a análise e concentra muita renda. E quem é capaz de fazer esse tipo de conta é quem tem mais dinheiro. Bota uma pica de uma equipe lá para trabalhar nisso, porque é aí que está o segredo do investidor. Tá? Então, aqui você tem tipos de investimento com baixo risco. Entre os cinzas, quais seriam os elegíveis? Você escolheria algum para fazer um investimento? Entre o cinza, talvez eu escolhesse esse aqui, porque ele tem um retorno um pouquinho menor do que esse daqui, mas ele tem um risco muito menor que todos os outros. Entre os amarelos, eu escolheria esse cara aqui, porque ele tem um risco um pouquinho maior, mas ele tem um retorno muito maior. E entre, obviamente, os laranjas, eu não escolheria nenhum. Se eu fosse traçar uma reta média, né? O intercepto tem que passar pelo ativo livre de risco, não faz sentido você pegar uma reta para você calcular uma métrica de retorno e não associar ao ativo livre de risco. E essa inclinação média, ela vai ser dada pela média, né, pelo valor estimado entre
o risco do seu investimento médio menos o ativo livre de risco sobre o risco, né? Desculpa, retorno médio menos o retorno do ativo livre de risco sobre o risco sobre o risco médio que você está analisando. E aí, se eu for traçar várias retas aqui, cada reta aqui, para cada tipo de investimento, vai ter várias inclinações, né? Percebe? Essa aqui vai ter uma inclinação, essa vai ter uma inclinação, essa vai ter uma outra inclinação. E essa inclinação é dada por essa fórmula. Alguém já viu essa fórmula em algum lugar? Eu vou até escrever um IS para ver se vocês sabem. O que é essa inclinação? É o que a gente chama de índice de Sharpe. Boa, garoto. Isso aí. O índice de Sharpe. Sem esse índice de Sharpe, você não consegue mensurar qual é a eficiência de um investimento, né? Porque o índice de Sharpe está calculando uma métrica de retorno sobre risco. Legal? Então, quando você calcula o índice de Sharpe de uma ação, de investimento, de um portfólio, você está dando uma métrica, né? E quanto maior o índice de Sharpe, ou seja, maior a inclinação dessa reta, melhor o investimento, certo? Só que note que ele não está fazendo um trade-off entre risco e retorno, né? Ele está fazendo simplesmente uma métrica, está mostrando. Só que você pode aumentar seu índice de Sharpe, só que o risco pode ser tão alto que, de repente, não vale a pena você pegar um portfólio com um índice de Sharpe muito grande, porque o risco fica tão grande que praticamente a coisa vira uma loteria. Então, por exemplo, se você quer fazer um modelo de Markowitz, né? Então, quero fazer uma escolha ótima dentro de um modelo de Markowitz, você pode maximizar o retorno sujeito a um determinado nível de risco, ou fazer o contrário, minimizar o risco sujeito a um retorno. Se você está travando o risco e maximizando o retorno, você provavelmente vai estar fazendo isso aqui, ó. Então, repara, você deve ter um ativo livre de risco aqui, mais ou menos aqui, e aí você traduz o que a gente chama de reta eficiente. Essa reta eficiente, ela vai te dar, no denominador, uma métrica de risco e na imagem, uma métrica de retorno. E aí, quais são os ativos quais são as opções que você deve investir? Nessas opções aqui. No entanto, se você está querendo maximizar o risco sujeito a retorno, existe uma carteira ótima que você pode aplicar. Tá ok? Então, essa carteira ótica, ela vai ser feita por uma combinação linear dos ativos disponíveis mais o ativo livre de risco. Então, essa seria a minha fronteira eficiente, né? Construída. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você tem uma NTNB e uma Petro, e aí você calcula uma fronteira eficiente fazendo simplesmente uma compensação entre os dois. Tem um textozinho aqui para vocês lerem, deixa eu ver se eu limpo aqui a minha caneta, apagar toda a tinta do slide. Então, ó, então você tem uma filosofia, né, que você quer maximizar a riqueza do investidor, né, do shareholder. Então, mais especificamente, toda firma deve se esforçar para maximizar o retorno dos investidores, mensurando como a soma dos ganhos de capitais e dividendos para um determinado nível de risco. Alternativamente, a firma deve minimizar o risco para os acionistas para um dado retorno. Ou seja, o problema dual. É bacana, né, mostrar isso, né, mostrar essa escolha, mas matematicamente fica assim, né? Opa, deixa eu voltar. Matematicamente, você tem isso aqui. O que você tem? Isso aqui é o retorno, isso aqui é o risco, então eu estou minimizando o risco, sujeito a um retorno, cujo retorno ele não pode, o seu portfólio não pode somar mais ou menos do que 1. Você tem que investir toda a sua riqueza na montagem do seu portfólio. E que essa matriz sigma, uma matriz de variância covariância dos seus
investimentos. Então, você tem uma Petrobras, uma Vale, um título e uma Itube, que é Itaú. Quanto que você deve investir em cada? Então, fiz essa conta lá no R, fiz essa métrica de minimização e vou mostrar para vocês como é que faz. E aí eu invisto 40% em Petro, se eu não me engano, 30% em Vale, sobrou quanto? 20%, né? Não, acho que aqui é 40, aqui não pode ser 40, aqui tem que ser 45, aqui pode ser 35. 45 mais 35 daria 90, então não é bem isso, não, daria 80, e aqui deu 20, acho que deu 20% em Itaú. Por quê? Eu estou minimizando o risco, aqui você tem os portfólios, né? A Vale tem um baixo risco, o Itaú tem um alto retorno e um baixo risco, a Petrobras um alto risco e um baixo retorno. Por algum motivo, na sua meta de investimento, quando você calcula essa fronteira, eu coloco mais Petro, o que não faz sentido algum. Alguma coisa deu errado nessa minha maximização aqui, mas isso aqui ficou legal, esse gráfico. E aí, como é que você monta essa matriz de variância por variância? Você calcula 3 retornos, calcula uma matriz de correlações entre esses 3 retornos, ou covariância, que vai ser uma matriz 3x3, e aí você vai aplicar essa matriz, o peso transposto, vezes a sua matriz, vezes o peso transposto. Como o peso ele vai ser 3x1, ele transposto é 1x3, vezes uma matriz de variância e covariância, 3x3, vezes uma matriz de pesos, 3x1, 1x3, 3x3 vai dar 1x3. 1x3 vezes 3x1 vai dar uma métrica de risco 1x1. Então, você vai ter um valor, um número associado a essa fórmula, uma fórmula quadrática para minimizar. E aí você vai estar sujeito a esse risco aqui. Aí você vai montar o que a gente chama de Lagrangiano, o seu objetivo, né? Menos, aqui é um sinal de menos o Lagrangiano vezes a restrição. Derive em relação à sua escolha, que são os pesos. Então, como isso aqui é uma forma quadrática, o 2 vai vir para cá. 2 vezes a sua matriz de risco vezes o peso, menos o Lagrangiano. Então, o que você vai ter? Você vai ter que essa sua métrica quadrada vezes o seu peso. Então, isso aqui precisa ser respeitado, né? Isso aqui, menos o Lagrangiano, tem que ser igual a 0. E dentro da sua restrição que você pode utilizar, é que a derivada em relação à sua restrição tem que ser igual a 1. Então, você pode substituir essa fórmula aqui dentro do Lagrangiano. Então, deixa eu só escrever essa fórmula aqui, vai ficar 2 soma sigma P. Quem era o seu Lagrangiano? P'I menos 1 igual a 0. Então, você vai ter que... Você pode botar em evidência, né? 2 sigma menos 1 é igual a 1. Então, o seu portfólio deve ser precificado de tal sorte que isso aqui não pode estar no denominador porque é uma matriz, né? Então, aqui você estaria aplicando essa matriz invertida. O seu portfólio é de tal sorte que o maior peso deve ser dado sempre quanto o risco é menor, porque o risco está no denominador. Se ele está no denominador, quanto maior o risco, menor o peso. Então, do ponto de vista de 3 opções, você teria esse problema de Lagrangiano aqui montado. E que é isso aqui? É o risco do primeiro ativo, o risco do terceiro ativo e o risco do segundo ativo. Todos multiplicados, igual ao seu Lagrangiano. E aí você, ao fazer essa substituição, você calcularia o peso de cada um dos seus ativos com base nos seus riscos e com base na sua restrição, que obviamente você assumiu que o somatório dos pesos tem que ser igual a 1. Então, isso aqui tem que dar um valor, só que você já definiu que o valor dessa restrição é igual a 1. E toda vez que você calcular um sigma, esse lambda, por exemplo, vai ser o que a gente chama de economia de preço sombra. O que é o tal do preço sombra? É o quanto que você abre mão de risco e retorno, quanto que você define, assim, vamos supor, quanto que eu pago para perder risco ou quanto que você recebe para aceitar risco. Seria mais ou menos essa métrica aqui. Então, o lambda faz sentido econômico você traduzir.
A matemática está parecendo, às vezes, um pouco mais complexa, porque eu fiz na forma matricial. Eu me sinto mais confortável. Se eu fizesse, eu vou deixar para vocês o exercício de 2x2, para vocês testarem isso. Então, vai ter um exercício de um portfólio 2x2, que é bem mais simples, né? Por que ele é mais simples? Porque você só vai ter um P, e você vai investir no ativo A vezes P, e no ativo B, 1 menos P. Porque esse P vai somar 1. Então, fica bem mais fácil. E aí eu vou dar algumas opções de risco e retorno para vocês calcularem. E na forma prática, como é que vocês montam isso, né? Deixa eu passar aqui. De forma prática, né, num ativo 2x2, para facilitar, a variância de um investimento do tipo 2x2 vai ser a soma das variâncias mais 2 vezes a covariância, onde a variância de A vai ser igual ao peso que você dá em A vezes o risco dele. Então, a variância de um portfólio ponderado por X vai ser igual a X ao quadrado, variância de A, mais 1 menos X ao quadrado, variância de B, mais 2 vezes o peso de A vezes o peso de B, vezes a covariância de A por B. Então, esse vai ser a sua métrica de risco que você vai minimizar. Isso aqui são números que você vai ter, você já vai ter calculado e você vai solucionar o problema para X. Tá? Então, é bem simples. Essa vai ser a sua minimização e você vai ter uma restriçãozinha, e aí eu boto essa continha para vocês. Então, se você está olhando para uma coisa assim, provavelmente a sua métrica de risco vai te fazer escolher entre o 1 e o 4, nunca entre o 1 e o 3. Desculpa, entre o 2 e o 4, nunca entre o 1 e o 3. Tá certo? Ou entre o 2 ou entre o 4. Porque eles são sempre melhores escolhas do que o 1 e o 3. Então, se você tem 4 opções aqui, provavelmente você pode escolher a 1 e a 3 e só fazer a combinação entre a 2 e a 4, porque elas dominam estocasticamente 1 e 3. Então, facilita na hora de você solucionar, porque você vai ter menos opções. Então, quando você calcula uma fronteira eficiente, aquele meu gráfico estava errado, provavelmente. Tinha alguma coisa errada aqui, deixa eu voltar. Porque não faria sentido. Opa! Ué, tá aqui. Não faria sentido a Petrobras estar aqui, aí eu recalculei ele, fiz o gráficozinho no Excel, e aí eu sabia que tinha alguma coisa errada. Repara, o Ibovespa está pagando 0,4% de retorno com um risco associado. A Petro está pagando 0,72% de retorno com risco associado maior. A Vale paga bem menos com retorno bem maior, e o YouTube paga um pouco menos com retorno um pouco menor. Mas a fronteira eficiente faz com que você coloque mais Petro, um pouquinho mais de Vale, um pouquinho mais de YouTube. Professor, faz sentido eu investir em Vale se o YouTube está bem melhor do que a Vale? O que vocês acham? Alguém me dá uma resposta. O que vocês acham? Alô? Talvez para você diminuir a variância do portfólio? Mas como que eu diminuo, Arão? Tu respondeu certinho. E aí me diz só como eu diminuo. Com os pesos? Não, é porque lembra que a variância do portfólio vai ser igual a x sigma 2a mais 1 menos x sigma 2b mais x vezes 1 menos x covariância de A com B. O que acontece? De repente, Vale e Petro tem covariâncias negativas. Então, você consegue reduzir o risco associado a fazer a diversificação. Se a covariância fosse positiva, aí não faria sentido algum. Entendeu? Perfeitamente. Por essa covariância ser negativa, essa parcela aqui diminui o risco total. Entendeu? E aqui faltou um 2. Aí você diminui o risco total. Tá muito bom a conversa, né? Mas vamos fazer algo mais prático, né? Vamos tentar traduzir isso em termos de
uma economia aplicada, e depois vamos fazer um exemplo qual o nome? No R. Então, vou parar a gravação aqui, e aí a gente vai para esse exemplo aplicado aqui em economia.